Vamos falar sobre esse assunto com o Américo Martins, nosso analista de internacional. Tudo bom, Américo? Bom dia. Olá, Carol. Muito bom dia. Excelente sexta-feira para você e para todo mundo que nos acompanha. Para todos nós, Américo, e aqui nessa expectativa para o que vai acontecer lá na Venezuela. Justiça comandada sob o poder de Nicolás Maduro, trazendo agora essa possibilidade de prisão do opositor Edmundo González. O que a comunidade internacional pode fazer para proteger a oposição nesse momento no país? Aumentar as críticas com relação à postura do governo, do regime do Nicolás Maduro. Porque o que é o mais preocupante nisso tudo, Carol, é que o regime do Maduro, que já é uma autocracia, está ficando ainda mais autoritário. É um regime que já matou quase 30 pessoas que protestaram contra as grandes evidências de fraude que aconteceram nas eleições do dia 28 de julho, prendeu cerca de 2.000 pessoas e agora ameaça claramente prender o candidato opositor Edmundo González. E na definição do Gustavo Uribe, nosso colega, que apresenta os bastidores, ontem, quando eu falava com ele disse que ele vai ser preso pelo crime de transparência, o que é absolutamente absurdo. E por que ele usou essa frase crime de transparência? Porque o Edmundo González pode ser preso por ter divulgado as atas eleitorais que ele teve acesso, que a oposição teve acesso. As atas eleitorais famosas e tão controversas, que mostrariam quem é o verdadeiro vencedor dessas eleições na Venezuela. O Conselho Nacional Eleitoral, que tinha a obrigação de divulgar essas atas, jamais revelou essas datas, simplesmente declarou que o Maduro era o vencedor. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela também não só aceitou essa declaração de vitória do Maduro, como determinou o sigilo das atas, que é uma coisa que tem que ser pública. Por lei, pela legislação da Venezuela, essas atas deveriam ter sido tornadas públicas pelas autoridades. Não o fizeram. Quem o fez foi a oposição. E agora o regime autocrático, cada vez mais autoritário do Maduro, ameaça prender o candidato da oposição por ter dado publicidade a uma coisa que as autoridades deveriam ter feito. Então, o Edmundo González está numa situação muito complicada, porque se ele se apresentar ao Ministério Público, ele não tem nenhuma garantia de que a investigação vai ser independente. Muito pelo contrário. Ministério Público, Conselho Nacional Eleitoral, Supremo Tribunal de Justiça, todo o judiciário, todos os órgãos do governo são cooptados pelo regime do Maduro, nenhum deles é independente. O Edmundo González não tem nenhuma garantia de que seria tratado de forma justa e limpa, que ele teria algum julgamento que fosse absolutamente correto. Então, se ele não comparecer, ele pode ser preso. Se ele comparecer, ele também pode ser preso pelo crime de transparência, como definiu o nosso colega Uribe. Então, é uma situação de extremo perigo, de extremo temor dentro da Venezuela e é uma inflexão ainda mais autoritária do regime do Maduro. Ao mundo resta expor isso e colocar ainda mais pressão sobre o Maduro. É a única forma de eventualmente tentar proteger o Edmundo González. E, Américo, em que medida essa ameaça pressiona o governo brasileiro a tomar uma posição mais dura com relação a essa vitória proclamada de Nicolás Maduro? Conforme vão avançando as coisas, a situação lá na Venezuela, vai aumentando a pressão sobre o governo brasileiro para se manifestar de uma forma mais dura. Porque a situação hoje de continuar cobrando essas atas já não faz o menor sentido. Essas atas não serão liberadas, não faz sentido o Brasil e Colômbia continuarem nesse discurso de simplesmente cobrar as atas. Vão ter que se posicionar de uma forma mais clara, mais dura com relação à autocracia do Maduro. E se o Edmundo González for preso, de fato, como ameaça o regime do Maduro, vai ter que forçar o governo brasileiro e o governo da Colômbia a se manifestar. Vai ficar absolutamente impossível que eles fiquem em silêncio, Itamaraty, a chancelaria da Colômbia, com a prisão, eventual prisão, mas é o que parece que vai acontecer, do Edmundo González, o candidato da oposição, sem ter cometido nenhum crime. O crime que ele cometeu foi divulgar as atas que deveriam ter sido divulgadas pelas autoridades. Então não faz o menor sentido essa ameaça venezuelana e isso forçaria a uma posição mais dura do Brasil e de Colômbia.
Colômbia. Brasil e Colômbia querem continuar mantendo relações com a Venezuela, faz sentido, querem manter algum tipo de influência sobre o Maduro, mas não existe resposta do governo venezuelano. Então, o diálogo vai ter que ser adicionado de alguma pressão, porque senão o Maduro vai continuar fazendo impunemente o que está fazendo e vai erodindo a influência do Brasil na América do Sul. É mais um assunto de destaque do dia. Estaremos de olho lá na Venezuela e contando com a análise do Américo Martins. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, Américo.